E aí pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo da semana e hoje para falar sobre uma vitamina super importante, que é a vitamina B12. Você com certeza já ouviu falar dela, conhece alguém que faz a reposição, seja por comprimido, por cápsula ou até por via intramuscular, né, uma injeção. Então nós vamos estar batendo um papo um pouco sobre ela, já que é uma situação super importante. A vitamina B12 é uma vitamina muito importante para a produção do nosso DNA e das células sanguíneas, como células vermelhas, células brancas, plaquetas e para o funcionamento adequado do nosso sistema nervoso. E com a dosagem de vitaminas cada vez mais frequente nos consultórios, nós temos detectado pacientes com níveis baixos de vitamina B12 e aí vem a preocupação, né? O que isso pode me ocasionar? Como é feito o tratamento? Eu posso ter alguma doença grave por trás? Sobre isso nós vamos estar batendo um papo no vídeo de hoje. Bom, onde a vitamina B12 é encontrada? Você pode obtê-la através da alimentação, basicamente nos produtos de origem animal. Carne vermelha, frango, peixe, ovos e os derivados de leite são onde nós temos a maior fonte de vitamina B12. Vale lembrar que o estoque de vitamina B12 no nosso corpo, ele dura de 3 a 5 anos. Então mesmo que você tem uma situação potencial para a falta de vitamina B12, ela não se manifesta imediatamente, né? Isso acaba sendo uma manifestação mais tardia. E qual seria um quadro clínico, né, Rodrigo? O que eu poderia sentir caso eu tivesse falta da vitamina B12? Uma manifestação mais comum, como ela acaba impactando muito na formação das células vermelhas do sangue, a pessoa pode se apresentar com um pouco de anemia. Anemia geralmente leve a moderada, então o que você pode acabar sentindo mais é um pouco de cansaço. E em situações menos comuns, mais graves, com níveis muito baixos de vitamina B12, você pode ter queixas neurológicas, então a pessoa pode começar a ter queixas de formigamento nas pernas, até dificuldade, né, de deambular, dificuldade para andar com perda do equilíbrio, e em casos extremamente graves até evoluir com perda dos movimentos e paraplegia, mas isso não é o habitual. Rodrigo, quais seriam situações onde eu tenho risco, né, de falta de vitamina B12? Isso é super importante porque você pode estar enquadrado em uma delas e acabou não prestando atenção. A mais famosa e mais comentada, que vale a pena a gente lembrar, são os pacientes que não ingerem nenhum produto de origem animal. Então, os pacientes veganos ou vegetarianos, se você não consome nada de origem animal, você precisa fazer a suplementação de vitamina B12. Não vai ser ano que vem ou no próximo que ela vai faltar em você, mas a partir de 3 a 5 anos provavelmente você vai ter deficiência. Então a suplementação vai ser muito importante no seu caso. Outras situações de risco potencial para a falta de vitamina B12. Pacientes que têm doenças inflamatórias do intestino, né, seja síndrome do intestino irritável, né, diarreias crônicas, doença de Crohn, risco de falta de B12. Pacientes com uma doença do estômago muito específica, chamada de gastrite atrófica. O que é isso daí? A vitamina B12 que nós ingerimos na alimentação, ela é absorvida lá no final do intestino, numa porção chamada de íleo. Mas ela precisa passar pelo estômago, se grudar numa outra substância produzida no estômago e lá embaixo ela vai ser reabsorvida. Essa substância do estômago, algumas pessoas têm uma doença que a sua produção ela é interrompida, substância chamada de fator intrínseco. Então essa doença específica, você pode ter uma dificuldade na absorção da vitamina B12. Outra situação que vale a pena a gente lembrar, que hoje é cada vez mais comum, são os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Ora, você fez uma cirurgia que retirou grande parte do estômago fora. Então isso vai atrapalhar no processo, né, de absorção, né, aquela substância que se ligaria na B12, ela também não vai existir mais. E se você tem uma desabsorção por conta de retirada de um pedaço do intestino, isso também pode ser afetado, né, no final ali do processo de absorção. Vale a pena lembrar também de alguns medicamentos que podem atrapalhar a absorção da vitamina B12. Um deles, que nós já falamos aqui, é a metformina, muito usada para o tratamento do diabetes, então deve ser monitorado em pacientes que fazem uso da metformina nos níveis da B12. E remédio muito comum que o pessoal usa para gastrite, né, para dor de estômago, né? Os omeprazol da vida, omeprazol, pantoprazol,
são medicações que, por interferir no pH, né, na quantidade de ácido do estômago, mexem também com aquela ligação da vitamina B12 com aquela proteína que vai ajudar ela a ser absorvida lá no final do intestino. Então, se você está nessas categorias de risco, preste atenção porque vale a pena monitoramento no seu caso. Rodrigo, vamos supor que eu quero dosar e quando que a gente considera a vitamina B12 baixa? Níveis abaixo de 200 picogramas por ml, no laboratório que você pedir virar 200, são níveis claramente baixos, não tem nenhum tipo de dúvida. Existem alguns estudos que colocam já níveis entre 200 e 300, níveis que merecem tratamento. Mas abaixo de 300, provavelmente você já pode iniciar o tratamento com a reposição. Claro que você vai repor, mas sempre é importante saber o porquê da falta da vitamina B12. É um problema intestinal que você tem? É algum remédio que você está usando? Você fez cirurgia bariátrica? Então, para a gente saber exatamente o que a gente está tratando. Diagnosticada a causa, você vai fazer a reposição. E a reposição da vitamina B12 é super tranquila. Ela pode ser feita, o mais comum aqui no Brasil, é feita por comprimidos, ou por via sublingual, ou por via intramuscular, que acredito que seja mais feita numa medicação comercial, que o nome é chamado de Citoneurin, de 5.000 unidades. Você aplica intramuscular, pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, dependendo dos níveis da vitamina B12, você faz aplicações semanais ou até mais espaçadas, trimestral, a cada 4 meses, a depender dos níveis que a sua vitamina B12 está. Uma coisa que vale a pena a gente ficar tranquilo é que não existe comprovação de nenhum tipo de toxicidade por excesso de B12. Então vamos supor que você resolveu aplicar algumas injeções, aí o médico passou uma muito perto da outra e os níveis ficaram muito elevados, acima do valor do laboratório. A princípio não precisa ficar preocupado, porque como ela é uma vitamina solúvel na água, ela é excretada pela urina. E até onde se sabe não existem efeitos deletérios, tóxicos, de níveis um pouco mais acima. Naturalmente eles vão caindo com o longo do tempo se você interromper as aplicações das injeções, por exemplo. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado vocês um pouco sobre a vitamina B12, um tema super legal, super interessante. Se faltou alguma coisa, ficou alguma dúvida, não deixe de escrever aqui embaixo, que eu vou estar respondendo a todas elas. E se você chegou até o final do vídeo, curtiu, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, porque para mim é super importante, motiva para que a gente sempre faça mais conteúdos, Vocês agregam aqui as visualizações, os compartilhamentos. E não deixe de dar um joinha se você gostou desse vídeo. E a gente se vê como de costume no vídeo da semana que vem. Uma ótima semana aí para vocês, um abraço e até a próxima.